2019 bastante movimentado, você que já está se dedicando bastante aos seus treinos, fique atento a um detalhe que é muito importante. Em algumas regiões do Brasil, nesse período, há sim bastante calor, ou seja, temperaturas bastante elevadas no momento que você está lá, ó, em cima da bicicleta. E é pensando nisso que você deve estar atento a dois pontos. O primeiro deles é em relação à hidratação, ou seja, para que o seu organismo funcione bem, evite que a perda de líquido atrapalhe o seu desempenho em cima da bicicleta. Evite ficar desidratado quando essa perda de líquido se torna excessiva. Segundo ponto é em relação ao aumento da temperatura corporal devido à exposição ao calor. Mas não é somente a exposição ao calor que vai fazer com que essa temperatura aumente gradativamente e passe ali de um limite que o nosso reloginho, o nosso termômetro do nosso organismo reconheça que aquela temperatura acabe atrapalhando as funções normais do nosso organismo. Pensando nisso, foi que um grupo de pesquisadores eles resolveram ir para um ambiente competitivo e analisar essa condição. Ou seja, temperatura elevada, competição, atletas de alto desempenho e a questão da temperatura corporal. Onde aconteceu? Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada no Catar em 2016. Foi nesse ambiente bastante propício para uma análise como essa que os pesquisadores acabaram descobrindo que, primeiro, atletas profissionais eles conseguem suportar sem perda no desempenho temperaturas mais elevadas. Ou seja, quando o nosso termômetro, aquele das pessoas comuns, ele já dá um indicativo que é o momento de ter um cuidado maior com a temperatura corporal, os atletas profissionais eles conseguem num patamar acima. Por volta de 40 graus centígrados é que o nosso termômetro acaba dando esse sinal de alerta. Para alguns atletas profissionais ele é um pouquinho acima. E outro ponto bastante importante que serve para você aplicar durante seus treinos. Algo bastante interessante que nesse estudo eles acabaram fazendo uma associação bastante importante que serve para o público em geral, é que a intensidade do esforço ela afeta muito mais que o tempo de exposição para o aumento da temperatura corporal. Significa dizer que nesta competição, nas provas de estrada, que tiveram uma duração maior, que os atletas ficaram expostos ao sol por mais tempo, a elevação da temperatura corporal foi menor quando comparada às provas mais intensas, às provas contra o relógio, às provas que solicitou dos atletas um esforço maior, um esforço de alta intensidade. Ou seja, quanto mais curto e mais intenso, mais rápido nessas condições de temperatura alta, o corpo tende a elevar a temperatura corporal. Então, para você que início de temporada está numa região onde tem um calor muito grande, fique atento quando você realizar esse tipo de treino e também pense se você vai competir nessas condições, porque necessariamente você precisará colocar o seu corpo nessas condições para que a temperatura corporal não eleve demasiadamente quando você estiver na competição. Tá ok? Um grande abraço